Olá, eu tenho ouvido falar por aí que a fé, ela move montanhas. Primeiro vamos definir o que é fé e o que é montanha. A fé é o poder de. A fé é o poder. Montanha são os problemas. Então, se a pessoa ela confessa que tem fé para mover as montanhas, por que é que ela não faz isso então? O que está impedindo ela de mover as montanhas que estão na vida delas? E aqui nós estamos falando especificamente sobre a montanha no que diz respeito à saúde. Nós vamos trabalhar com o problema de saúde. Por isso que eu peguei esse ditado, digamos assim, que as pessoas dizem que a fé move montanhas. E então eu queria saber por que elas não movem as suas montanhas, já que elas têm essa fé, elas confessam que têm, elas dizem que têm essa fé, mas elas não conseguem mover as suas montanhas. Então, a primeira coisa que eu quero passar para você, 3 segredos. Vou passar 3 segredos para você começar já a partir de hoje, a partir de agora. Assim que você sair desse, você vai aplicar isso na tua vida e você já vai ver os resultados. Você vai ver verdadeiramente as montanhas sendo movidas da sua vida. Vou te dar 3 segredos. Mas antes de te dar os segredos, eu quero me apresentar para você. Meu nome é José Fernando e é um prazer estar aqui com você, falando de coisas que já aconteceram comigo. A minha vida nem sempre foi o que é hoje. Eu já tive essas montanhas na minha vida. Eu já tive esses problemas. E eu quero resumir aqui para você o que aconteceu. Na época eu tinha 18 anos e nessa época é normal a gente servir ao exército. Então eu fui para o exército, servi lá, cumpri o meu tempo e dei baixa. E logo em seguida eu prestei concurso para as polícias militares. E quando a gente entra para as polícias militares, a gente faz uma bateria de exames, uma série de exames para entrar. E eu fiz todos esses exames e eu me lembro que eu não tinha nada. Muito bem, não tinha nada quando entrei. Porém, nas polícias militares, de 6 em 6 meses, a gente faz novamente um check-up, digamos assim. É feito novamente todos aqueles exames, para ver se a pessoa, se está tudo bem com a pessoa. Então, primeiro ano, segundo ano, tudo bem. Mas, quando chegou um certo ano, o terceiro ano, eu fui fazer essa bateria de exames e, para minha surpresa, o que aconteceu? Apareceu nos meus exames, de uma hora para outra, do nada, eu que sou um atleta, que era um esportista, apareceu nos meus exames problema de coração. Apareceu. Constou lá no exame que eu era portador de um problema de coração. E a partir desse momento, a minha vida mudou. Tudo mudou na minha vida. Porque a partir desse momento eu já não podia mais praticar o meu esporte, eu já não podia mais ter a vida que eu sempre tive, as minhas rotinas mudaram, a minha vida mudou para pior. Sem falar no lado psicológico, que eu fui afetado. Entrei em depressão, fiquei chateado, sem entender
o porquê de eu ter um problema que eu nunca tive outrora. Nunca tive esse problema. Mas ele apareceu em mim. Apareceu no meu corpo. Problema de coração. Então começou a minha jornada, digamos assim. Bati em tudo quanto foi porta. Procurei tudo quanto foi tipo de ajuda. Fiz tudo que me ensinaram. Tudo que me mandavam. Todo remédio que mandava eu tomava. Toda simpatia que mandava fazer, eu fazia. Procurei todos os recursos. Mas nada, absolutamente nada, resolveu o meu problema. Não resolveu o meu problema. Eu continuei constando nos meus exames que eu tinha problema de coração. E foi aí, neste momento, nesta época, que eu me lembrei da minha mãe. Porque a minha mãe também teve problemas de coração. A minha mãe teve uma série de problemas. Então eu fui falar com ela. Porque eu pensei e analisei e pensei. Poxa, minha mãe tinha um monte de problema. O que ela fez para resolver os problemas dela? Porque ela já não tinha mais os problemas. Eu me lembro dela com os problemas e me lembrei dela sem os problemas. Mas eu não passava pela minha cabeça o que ela tinha feito para resolver os problemas. Então eu fui procurá-la. E aí, conversando com ela, ela me relatou que a única coisa que resolveu os problemas dela foi quando ela teve acesso a um passo a passo da fé. Quando ela aprendeu a usar a fé dela. Quando ela aprendeu a materializar a fé dela, então ela resolveu os problemas dela. E eu quis aprender como é que funcionava isso. Qual o segredo? Porque todo mundo diz que tem fé que move montanhas. Mas o que a gente mais vê são as pessoas cheias de montanhas em suas vidas, cheias de doença, cheias de problemas, cheias de dor, depressivas, sofrendo. Mas elas confessam que a fé move montanhas. Então ela me ensinou. A minha mãe me ensinou a aplicar a fé, as leis da fé sobrenatural na minha vida. E quando eu fui fazer o mesmo exame que eu tinha feito outrora, eu fiz novamente, porque venceu o tempo, eu tinha que fazer o check-up novamente, fui fazer os exames e, para minha surpresa, a doença havia sumido. Ela desapareceu. Ela foi movida da minha vida. Então agora eu quero passar para você 3 segredos. É um resumo. São 3 segredos que é um resumo do que você pode aplicar na tua vida hoje e você já vai ver os resultados. Primeiro segredo. Primeira coisa que você tem que saber. A primeira coisa que você tem que e deve saber é quem é você. Você sabe quem é você? Você já parou para pensar quem é você? Não? Mas eu vou dizer para você quem é você. Para você saber quem é você, você tem que voltar às origens. Você tem que voltar no início de tudo. Você já deve ter ouvido falar que o Criador, quando ele fez o homem, ou melhor, quando ele fez esse mundo, quando ele criou esse mundo, ele usou tão somente a palavra. Ele usou a palavra. Ele usou a voz. Ele deu voz de comando. Faça isso. Faça, haja luz, haja o sol, haja firmamento nos céus, haja divisão entre terras e águas. Enfim, ele usou a palavra dele.
Ok? Está entendendo até aí? O Criador usou a palavra. Mas quando chegou a hora de criar o homem, criar o ser humano, ele já não usou a palavra. Ele não usou a palavra. Porque tem um ditado que diz que quem manda, melhor faz. Ele poderia ter usado a palavra, poderia ter dito, haja o homem, apareça o homem agora, e o homem apareceria. Mas ele não fez isso. Para fazer o homem, para criar o homem, para criar o ser humano, ele usou as próprias mãos. Ele usou as mãos, isso mesmo. Ele usou as mãos para fazer o homem e mulher. Ele usou as suas próprias mãos. Fez o homem. Modelou o homem. Por que tem a ver isso com quem é você? Ora, Deus, o Criador, estava querendo dizer alguma coisa. Ele queria dizer que você aí que está me vendo, você é especial. Você não é qualquer coisa. Você é especial. Você foi feito por um propósito. Você foi feito, você está dentro de um contexto. Você está dentro de um objetivo. Você foi feito para alguma coisa. E você não foi feito para viver do jeito que você está vivendo. Porque olha o que ele diz depois. Logo depois que ele fez o homem com as mãos, com as próprias mãos, ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você foi feito à imagem e à semelhança do Criador. Você foi feito para ser a imagem e a semelhança do Criador. Pensa comigo agora. Quando você se olha no espelho, qual é a imagem que reflete? Pensa numa pessoa que tem problema de câncer, digamos assim. Quando ela se olha no espelho, qual é a imagem que reflete? Uma pessoa que tem câncer, problema de câncer, quando ela se olha no espelho, qual é a imagem que reflete? Será que é a imagem do Criador? Será que é a imagem de Deus? Uma pessoa que tem problema de saúde, tem um problema grave de saúde, quando ela se olha no espelho, será que é a imagem do Criador? Será que é a imagem, é a semelhança do Criador que está ali? Eu acredito que não, tenho certeza que não. Mas você foi feito para ser a imagem e a semelhança do Criador. Essa é a imagem que você tem que ter. Então essa é a primeira dica. Você foi feito para ser a imagem e a semelhança do Criador. Segunda dica. A fé, ela tem que ser associada à inteligência. A fé tem que ser associado com a razão. Você tem que pensar. Tem que usar a cabeça. Temos que usar a cabeça. Temos que usar a mente. Para você resolver esse problema, para você arrancar essa montanha da tua vida, você vai ter que usar a tua mente. Você vai ter que pensar. Ora, se eu sou a imagem e a semelhança do Criador, se esse é o meu propósito de vida, então o Criador não é doente. O Criador não traz em si esse problema. Ele não tem esse problema. E ele diz que não é para mim ter. Não é para você ter esse problema. Esse problema não é da vontade dele. Não é para estar na tua vida esse problema. Que esse problema não era para estar na tua vida. Mas por que ele está na minha vida? Por que ele permanece na sua vida?
Porque você não sabia desse detalhe. Se você não sabia desse detalhe, como é que você ia pensar? Como é que você vai pensar se você não sabe? Ele disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, só quando eu tenho acesso à verdade, então eu sou livre. Então, quando eu tenho acesso àquilo que funciona, então as montanhas da minha vida começam a ser removidas. A partir do momento que você descobre que você é a imagem e a semelhança dele, então você não pode estar doente. A cura tem que acontecer com você. A resposta tem que vir. Mas é tudo uma questão aqui. A cura está aqui na tua cabeça. As pessoas são doentes porque elas acreditam que são doentes. Você é inteligente, você é capacitado de inteligência. Então comece a pensar. Se você é a imagem e a semelhança do Criador, então por que você está doente? Não é para você estar doente. Entenda isso. Não é da vontade do Criador que você esteja doente. Mas nós vivemos num mundo doente. Se nós não soubermos dos nossos direitos, se você não souber dos teus direitos, você vai acabar concordando com a tua doença. Assim como eu concordei um dia. Eu passei um bom tempo doente, porque eu não sabia dos meus direitos. Ok? Agora você deve estar me perguntando, como é que eu faço para aplicar essa verdade na minha vida? Como é que eu faço isso funcionar? Como é que eu faço para isso funcionar na minha vida? Para ter resultado? Como é que se faz para aplicar essas dicas na minha vida? Também temos que voltar às origens. Temos que voltar à origem. Temos que ver o que o Criador diz para que eu possa aplicar essa verdade, essa lei na minha vida e eu tenha resultados. Então, para aplicar essa lei na tua vida, eu vou te falar de uma história. Uma certa vez, o Senhor Jesus, ele vinha caminhando de uma cidade para outra e ele já estava com fome. Então, de longe, ele avistou uma figueira. Então ele apressou o passo, caminhou rápido em direção à figueira, porque a intenção dele era comer do figo, porque ele estava com fome. Mas, para sua surpresa, ao chegar próximo da figueira, ele percebeu que na figueira não havia nada. Era uma figueira sem frutos, estéril, não tinha nada. O que ele fez? Ele imediatamente pegou e deu uma palavra para aquela figueira. Ele disse para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Ele falou isso para a figueira. E os que estavam com ele ficaram admirados, porque ele falava com a figueira. Porém, no outro dia, quando eles passaram pelo mesmo local, eles perceberam que aquela figueira havia secado. Estava seca, torrou. Então eles ficaram admirados e perguntaram para o Criador por que aquela figueira havia secado. E ele disse para eles que se eles tivessem uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, eles poderiam fazer a mesma coisa que ele fez. O que tem a ver isso com nós, comigo, com você hoje? Bom, ele nos ensinou que nós temos que falar com as coisas. Nós temos que falar com os problemas. Nós temos que falar com as montanhas. A montanha dele naquele momento era aquela figueira sem fruto. Qual é a tua montanha? Qual é o teu problema
Qual o problema que você está vivendo hoje? Você tem que falar com ele. É exatamente isso. É assim, essa é uma das maneiras, é um dos segredos para você aplicar isso na tua vida. Você agora, você tem que ir para frente do espelho, vai para frente do espelho, porque o espelho reflete a imagem de você. Não tem como fugir do espelho. Você vai para frente do espelho e vê se você é a imagem do Criador. Vê se você é são. Vê se você... Vê se em você existe a imagem do Criador. Se não existe a imagem do Criador, então você tem que falar com essa parte do teu corpo que não reflete a imagem do Criador. Você tem que falar com essa doença. Você tem que dizer para ela sair da tua vida, sair do teu corpo. Porque entenda o que eu vou te falar. Entenda agora o que eu vou te falar, de uma vez por todas, para que você tenha resultados. Esse corpo, o teu corpo, o meu corpo, quem manda é eu mando no meu corpo, é você que manda no teu corpo. Só acontece com o teu corpo aquilo que você permitir. Aquilo que você deixar, aquilo que você aceitar, então o que vai acontecer com o teu corpo. Mas se você falar com ele, se você falar com esse problema, se você disser o nome do problema, ó problema, ó câncer, ó caroço, ó mioma, ó dor de cabeça, sai de mim agora. Eu te ordeno. Eu te ordeno. Eu não te aceito na minha vida. Quando você fala com as coisas lhe obedecem. Pode ser uma loucura, talvez seja uma loucura, mas eu prefiro praticar essa loucura e me livrar do problema, do que andar todo certinho e carregado de problema. Eu prefiro fazer essa loucura. Eu prefiro exercitar essa loucura e ver o resultado, do que andar todo certinho e carregado de problema, carregado de montanhas. Era isso que eu queria já de imediato falar com você. Mas com essas 3 dicas, com esses 3 segredos, você sabe quem é você. Você já sabe qual é o teu propósito. Você já sabe que você tem que usar a razão, o pensamento, a inteligência, e você já sabe como aplicar tudo isso na tua vida. Vai para frente do espelho e faz o que eu estou te falando. Começa. Tudo tem um começo. Começa a falar com o problema. Não tenha medo. De início você vai ter medo, como eu tive. Mas depois você vai aprender. E quando você fala com as coisas lhe obedecem. Porque você é especial. Você foi feito à imagem e à semelhança dele. Então, eu te agradeço por esses instantes que você esteve aqui comigo. E eu peço que você continue lendo o restante desta carta, que eu quero te passar mais algumas dicas, mais alguns segredos, mais alguns detalhes. E se você achar, se você quiser se aprofundar mais, conhecer mais, ser um especialista nesta área, então você pode, no final, depois de você ler tudo, e depois de tudo que você ouviu aqui, se você quiser tomar uma atitude, eu te aconselho que você tome. Se você é uma pessoa que tem problema de saúde, eu te aconselho que você tome essa atitude. Que você adquira este material. Porque eu quero te acompanhar. Eu quero te conhecer. Eu quero saber qual é o teu problema. Eu vou te ajudar. Não só com esse material que você vai ver logo abaixo do vídeo, mas eu quero te acompanhar pessoalmente. E eu vou provar para você que o teu problema tem jeito. Muito obrigado.